Elon Musk mira novamente sua artilharia contra Alexandre de Moraes. Isso mesmo. O empresário Elon Musk resolveu se manifestar sobre o caso envolvendo brasileira naturalizada americana, Flávia Cordeiro Magalhães. Ela teve sua conta na plataforma X bloqueada em território brasileiro por determinação de Moraes. A situação da Flávia reacende o debate sobre a jurisdição e os limites da justiça brasileira em relação a cidadãos estrangeiros. Há 22 anos vivendo nos Estados Unidos, ela reside em Miami, onde construiu família e teve filhos. Quando ela viajou ao Brasil em dezembro de 2023, autoridades brasileiras retiveram seu passaporte. Então, em fevereiro de 2024, Moraes emitiu um mandado de prisão preventiva, alegando absurdamente que ela usou o passaporte falso, apesar dos registros oficiais provarem o contrário. Se tratava do seu passaporte americano. Agora os legisladores dos Estados Unidos estão revendo o caso dela como uma perseguição política. O Congresso está até mesmo avançando com o projeto No Censor on the Shores Act, uma lei contra censores do território americano para proibir Moraes de entrar nos Estados Unidos. Outra medida que está sendo tomada é tentar incluir Moraes na Lei Magnitsky, que apreende bens, bloqueia contas bancárias dele e de familiares. Jurista antevê próximo passo do STF contra os críticos de Moraes. Isso mesmo. A âncora da Globo News, Daniela Lima, em artigo publicado no seu blog, antecipa que ministros teriam identificado uma ação coordenada para enfraquecer Moraes. Mas se trata de pura balela para justificar as novas arbitrariedades. Nesse sentido, o jurista André Marcília, especialista em liberdade de expressão, acaba de antecipar os próximos passos do STF para calar os críticos. 1. Alegar que Moraes é um foco por ser relator do caso Bolsonaro. 2. Que os críticos de Moraes querem obstruir a justiça. E 3. Que críticas e opiniões e leis sobre Moraes serão criminalizadas. É a tal ditadura da toga avançando. O STF quer que você acredite que eles estão todos fechados com Moraes, que Moraes está blindado e que as ações de Trump dos Estados Unidos não vão ter efeito no tribunal. Confia. Esse foi o recado, pelo menos, que foi transmitido por ela. Quem é ela? A Daniela Lima, a blogueira oficial da Globo News, que é porta-voz dos ministros do STF. Eu vou mostrar para você agora esse vídeo super rápido da Daniela Lima, de 50 segundos, em que ela teve coragem de dizer isso lá na Globo News. E esse pequeno vídeo, ele tem pelo menos quatro mentiras que eu vou te mostrar, todas aqui. E vamos checar a Daniela Lima. Então fica aqui comigo e vai fortalecendo aí a sua paciência para você poder aguentar esses 50 segundinhos da Daniela Lima falando um monte de besteiras e vai tentando aí identificar as mentiras. Qual é a avaliação dos ministros do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa ofensiva, que virou uma ofensiva política mesmo, dos Estados Unidos sobre o ministro Alexandre de Moraes? A de que, bom, o foco é o ministro Alexandre de Moraes, porque ele é o relator do caso, da denúncia contra Bolsonaro e outros 33 por tentativa de golpe. Mas, na verdade, trata-se de um ataque institucional e a reação, a ideia para esses ministros, conversei com 3 deles na semana que passou e durante o final de semana também, se a ideia era enfraquecê-lo, acabaram por causar o efeito oposto. No Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes está blindado e na magistratura espera-se movimentos, inclusive de entidades de classe, em favor dele também. Então, tiro no pé internamente, o Supremo fechado com Moraes. Dá uma olhada lá no blog. Gente, eu aposto que os nomes desses ministros aí mencionados pela Daniela Lima começam com A de Alexandre, G de Gilmar, F de Flávio Dino, como bem disse o Enio Viterbo lá no X. E vocês? Também acham isso? Mas vamos agora ver então as 4 mentiras, como eu te prometi, e vai me contando se você identificou elas. Bora aqui então para a primeira mentira. Bom, a Daniela ela traz um bastidor dos ministros chamando a ofensiva dos Estados Unidos contra Moraes de política. Gente, é política sim, como qualquer outra ação governamental, mas ela omite que a ofensiva também é jurídica, e especialmente a jurídica. O que, aliás, é o principal componente dessa ofensiva. Os americanos, eles se tornaram alvos das decisões ilegais, abusivas do Alexandre de Moraes. Essas decisões extrapolaram o Brasil e hoje tem uma aplicação global, ele se pretende ser o xerife do mundo. Tanto é que o ministro ele queria bloquear contas do Alan dos Santos na Rumble lá nos Estados Unidos, isso para o próprio público americano, e ainda cortar a monetização dele, o que foi estupindo o processo do Trump Media e da Rumble contra o Moraes. Ou seja,
As decisões ilegais de Moraes, que passaram a atingir também cidadãos e empresas americanas, como Elon Musk, o X, a Rumble, brasileiros que têm cidadania americana, chamaram a atenção do Congresso e do governo americano. Esses abusos do Moraes são inequívocos, gente, são comprovados e dão base a ações e medidas legais, legítimas. Mas veja como nem a Daniela, nem os ministros nunca entram no mérito dos casos, né? Por que será, hein? Será que é porque eles estão totalmente errados? Então a primeira mentira aí é de que seria uma ação política. Com isso ela quer dizer que seria guiada por conveniência e oportunidade e não com base na lei. Não são nada aí de políticas nesse sentido dela, não. São políticas sim no sentido governamental, mas são especialmente jurídicas, porque são embasadas em fatos e por meio da aplicação da lei. São medidas legítimas, previstas no ordenamento americano, previstas em instrumentos internacionais como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para serem adotadas quando acontecem abusos absurdos como esses que o Moraes tem praticado. Vamos agora para a segunda mentira. E a segunda é fácil de identificar. A Daniela diz que a razão da ofensiva dos Estados Unidos é porque Moraes é o relator do caso Bolsonaro. Caracoles! Como é que isso pode aparecer na Globo News ali, gente? Isso é uma mentira! Isso é uma deturpação enorme! É claro que não é por conta disso, Daniela Lima. A denúncia contra o Bolsonaro só foi apresentada agora. E desde o ano passado, o Congresso americano já está se mexendo contra o Moraes. É só lembrar dos arquivos do Congresso americano, daquela audiência com os parlamentares americanos, inclusive com o projeto para proibir Moraes de entrar nos Estados Unidos, que vem desde antes. Nada disso tem a ver com o caso Bolsonaro. Tem a ver sim com os abusos judiciais reiterados do Moraes, que atacam a liberdade de expressão, a censura e atingem inclusive empresas e cidadãos americanos. Essa é a realidade. E tudo isso viola a lei brasileira, viola a lei americana, viola tratados e acordos internacionais assinados pelo Brasil e pelos Estados Unidos que prevêem as regras de citação. Tanto é que a juíza do caso Rumble, ela foi categórica, a juíza lá da Flórida, que julgou o caso da Rumble contra Alexandre de Moraes, foi categórica ao dizer que, como o Moraes não seguiu nenhum dos procedimentos legais para intimar Rumble, as decisões deles eram nulas, sequer existiam no mundo jurídico. Ou seja, ela disse, Rumble, Trump Media, ignorem as decisões do Moraes, elas não valem nada. Quando saiu essa decisão, aliás, gente, a Daniela Lima ela também espalhou desinformação. E eu vou deixar o vídeo para vocês aqui verem na tela no final e na descrição. Então, essa ofensiva é contra esses abusos do Moraes. E não tem nada a ver com ele relatar o caso Bolsonaro. E mais, não são ataques institucionais, como ela chamou. Não, são medidas legais sobre fatos, sobre abusos, sobre atos, vamos dizer assim, ilícitos nacionalmente e internacionalmente. Você está gostando dessa nossa checada aqui na Daniela Lima e nos ministros do Supremo? Se está gostando, então curte o vídeo para que mais pessoas saibam a verdade. Eles têm um canal aberto, eles têm uma grande rede de comunicação para emplacar a versão deturpada deles. Nós temos as redes sociais, nós temos você para restabelecer a verdade. Vamos agora para a terceira mentira. A terceira mentira acontece quando a Daniela Lima fala que os ministros consideram que se a ideia da ofensiva americana era enfraquecer Moraes, o efeito foi oposto e que o Moraes agora está blindado no STF. Olha, gente, isso aí é conversa para inglês ver. Todo mundo sabe como o Moraes está fragilizado, como ele está exposto perante o mundo. Nunca houve tanto escrutínio em cima do Moraes como agora, seja da imprensa nacional, seja da internacional. Tanto é que Moraes fez aquele discurso na semana passada no STF totalmente desorientado, mostrando um abatimento gigantesco, com uma linguagem corporal horrível, mostrando nervosismo, medo, ansiedade. Eu vou deixar aqui na tela, no final e na descrição, o link do vídeo que eu fiz sobre isso aqui no canal. Mas para além disso, gente, como é que os ministros do STF podem dizer que Moraes está blindado? Quer dizer então que tudo o que ele fez desde 2019 está certo? Não tem autocrítica alguma? E quer dizer que Moraes então é perfeito e infalível e não pode errar nunca, nem no futuro, eles vão proteger de qualquer jeito? Ou quer dizer que os ministros vão passar pano e abafar os erros dele sempre que ele cometer? Essa última é a hipótese mais provável, já que isso eles vêm fazendo há anos. Então por que blindar? Porque eles estão vendo isso como uma guerra, como uma questão de sobrevivência do próprio tribunal e dos seus ministros. O impeachment do Moraes é uma chave que abre a porta para que outros ministros do STF sofram o mesmo destino. Se Moraes sofreu impeachment, a chance de um segundo ministro sofrer impeachment aumenta muito. O STF sempre foi corporativista, gente. Ele sempre se fechou para defender os seus. Eu via isso já lá no começo da Lava Jato,
quando eu passei a frequentar a PGR. Eu ouvia isso de quem tinha trânsito diário lá na corte e é a pura verdade. O STF é a instituição mais corporativista de todas no Brasil. E agora, então, eles se protegerem é uma questão de vida ou morte, de sobrevivência política. Afinal de contas, eles têm endossado as ações do Moraes. Ele leva as decisões dele para a turma, para o colegiado, e a turma, o colegiado do Moraes, endossa. Isso gera um acirramento de ânimos, é evidente, porque as apostas agora estão muito altas para o STF. Os riscos, as consequências da derrota são muito altos. E isso vai fazer com que, dentro desse espírito de guerra, de que os fins justificam os meios, de autopreservação do STF, eles vão trucidar o Bolsonaro. E a questão é, havia uma alternativa para a direita, além da solução internacional? Havia uma alternativa para o Bolsonaro, além de buscar essa solução internacional? Com um Senado frouxo, omisso, covarde que temos, com certeza ele não tinha e não existe. É só o poder que contém o poder. Até 2026, nós só temos essa solução, quando a gente vai ter então uma chance real de realizar o impeachment de Moraes depois de a gente eleger mais de 54 senadores de direita. Enquanto isso, é só a ação dos Estados Unidos, que é uma ação de poder, tanto político quanto jurídico, que pode frear os abusos dos ministros, inclusive contra Bolsonaro. Porque quanto mais escalar o conflito, mais o conflito vai prejudicar os resultados do governo Lula. E logo pode escalar, por exemplo, para um tarifaço do Trump. Isso pode prejudicar o governo, os resultados do governo, a economia e a reeleição de Lula e a continuidade do PT no poder. O que é algo que hoje o STF teme, é uma mudança do poder, uma mudança na presidência. Por quê? Porque ele está entrando na corda bamba agora. Então, o Moraes está sim protegido pelo STF, mas está longe de estar blindado. Por quê? Porque a artilharia é pesada e não há couraça que aguente a pressão que pode vir dos Estados Unidos. Veja o que aconteceu agora com o Zelensky. Vamos avançar, por fim, vamos para a quarta e última mentira. Mas me conta antes se essa análise está te ajudando a entender melhor o que está acontecendo. Conta aí nos comentários para mim e curte o vídeo para você receber mais análises como essa. Aciona o sininho das notificações para você não perder nada de importante aqui do canal. Então, gente, a quarta mentira é sobre a expectativa de que haverá uma defesa forte de Moraes pelas associações de classe da magistratura. O que a Daniela Lima não te conta é que essas associações de classe estão fazendo uma defesa envergonhada de Moraes, porque sabem que as decisões deles são abusivas, mas tem mais do que isso. Tem muita gente crítica a Moraes, não só no judiciário, mas também no Ministério Público, nas polícias e em outras instituições. Eu converso com muita gente dessas instituições e a realidade é essa. Muita gente olha para o que o STF está fazendo e é muito crítico e fala em alto e bom som, só que entre quatro paredes, por medo de vingança, que tudo é absurdo e é abusivo. Ou agora o problema é esse, as pessoas têm medo, ninguém é louco de dizer nada publicamente, senão vai ser enforcado pelos órgãos políticos criados para punir o Ministério Público e o Judiciário, que são o CNMP e o CNJ. Na Lava Jato existe um orgulho das associações e de todo mundo de defender o combate à corrupção, defender o nosso trabalho, e essas associações nos defendiam todos os dias. Soltavam notas e mais notas, as pessoas que eram os líderes das associações colocavam sua cara na TV, davam entrevistas todos os dias. Agora, eles fazem isso de vez em quando, apenas por escrito, quase escondidos, envergonhados, e fazem essas notas por dois motivos. Primeiro, porque a cúpula dessas associações é em boa medida formada de pessoas que precisam ter, que buscam e precisam ter um trânsito político maior. E os ministros são pontos essenciais com o mundo político. Em segundo lugar, porque essas associações elas precisam manter um canal de acesso ao próprio Supremo. Isso por várias razões, inclusive de ordem salarial, para que eles consigam reajustes salariais que não são automáticos. Você entendeu então as 4 mentiras contadas pela Daniela Lima? Primeira, a de que a ofensiva seria política, omitindo que era em grande medida jurídica. Segundo, a de que a causa seria a relatoria por Moraes do caso Bolsonaro, quando na verdade a causa são os abusos do Moraes. A terceira mentira é de que Moraes está blindado, quando ele está protegido, mas não blindado por artilharia pesada. E a quarta é de que haverá uma grande reação defesa das associações, que não vai acontecer. Pode acontecer sim, umas notas, outra nota, como eu disse, porque elas têm razões que empurram elas para fazerem isso, mas vai ser uma defesa envergonhada. Ainda estou aqui, é o que diz a ditadura, agora sob uma outra forma. Presos do 8 de janeiro denunciam casos de tortura, de maus tratos e até de
Gente, 2 dias depois do filme brasileiro Ainda Tô Aqui ganhar Oscar de melhor filme internacional, a revista Veja publicou uma matéria que mostra bem a hipocrisia de quem critica a ditadura militar do passado, mas fecha os seus olhos, tapa os seus ouvidos para a ditadura do presente, que é uma ditadura judicial. Os presos do 8 de janeiro estão sofrendo alguns dos mesmos abusos que são retratados no filme que é celebrado pela esquerda. Mas a esquerda demonstra não ligar para os presos do 8 de janeiro. E ainda comemora as violências cometidas contra eles, os abusos, gritando, sem anistia. Fica aqui comigo até o final para você entender como que esse Ainda Estou Aqui está acontecendo agora mesmo. Como a ditadura ainda está aqui sob outra forma agora. E para você ver como quem dizia defender os direitos humanos, agora se cala. Só porque quem está sofrendo não é do espectro ideológico deles. Agora quem está sofrendo é da direita. Leia aqui comigo, então, essa matéria aqui da Veja. As reclamações dos presos do 8 de janeiro. Maus tratos, tortura e tentativas de suicídio. Olha aí, a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, data em que os vândalos invadiram e depredaram os prédios do Planalto, Congresso, STF, preparou um dossiê para denunciar o que considera violações em série a direitos humanos. A entidade entregou à Câmara dos Deputados um documento catalogando 59 ofícios, que são cartas enviados nos últimos 2 anos para os órgãos do governo e entidades que historicamente defenderam os direitos humanos no país. A maioria, adivinhem, sem resposta. Vou repetir, a maioria das cartas sem resposta. Gente, vocês conseguem imaginar isso? 59 cartas enviadas nos últimos 2 anos, ou seja, há 2 anos, as entidades que dizem defender direitos humanos no Brasil estão ignorando, negligenciando, tapando os olhos e os ouvidos para o sofrimento das famílias do 8 de janeiro. Eu acho que essas entidades elas devem ser aquelas ONGs progressistas financiadas por dinheiro de bilionários estrangeiros de esquerda que só sabem se indignar e se revoltar com a morte de criminosos e de bandidos, mas se cala com a morte de vítimas e de pessoas inocentes. Como que essas entidades têm a coragem de dizer que defendem direitos humanos se atuam de forma tão seletiva? Só alguns então têm direitos humanos, outros não têm? É isso? Não, todas as pessoas humanas têm dignidade igual, devem ter seus direitos respeitados por serem humanos. Se você também fica indignado com essa hipocrisia da esquerda, curte o vídeo com força para a voz da nossa indignação chegar mais longe e prepara o seu estômago, porque o relato vai ficando cada vez pior, cada vez mais pesado. Olha aí, ó. A ASFAV, ela relata casos de tentativa de suicídio, você lê aí, má qualidade de alimentação, distribuição de água suja, falta de banheiro e falta de material de limpeza. A defensora pública Emanuela Saboia, que acompanha os processos, confirma que há problemas no atendimento aos presos. O trabalho dela é verificar se os presídios possuem condições sanitárias e de saúde adequadas, alimentação, banhos de sol, lotação de celas, itens que os presos recebem. Eles pedem ajuda, palavras dela agora, eles pedem ajuda principalmente em relação à questão de direitos humanos. Muitos que foram presos são idosos, possuem comorbidades, relata ela. Aqui a gente tem uma defensora pública confirmando que os presos do 8 de janeiro realmente estão sofrendo com os abusos. Cadê você, Ministério de Direitos Humanos de Lula? Cadê você, Supremo Tribunal Federal? O Supremo, que é quem está julgando e condenando essas pessoas, não faz nada. A omissão do Supremo, aliás, já causou pelo menos uma morte, a do Crezão. E a questão que fica agora é, quem vai ser o próximo? Será que os ministros do Supremo só vão se constranger a fazer alguma coisa quando mais gente morrer? O que é preciso acontecer para esse mal acabar? Olha aqui, ó. Defensoria Pública do DF confirma denúncias de tortura. Além dos idosos, a defensora afirma que muitas mães com filhos pequenos foram levadas para presídios femininos. São, segundo ela, mulheres que se dizem inocentes e que não teriam participado do quebra-quebra. Para. Gente, não é que se diziam inocentes, é que são inocentes, porque na maioria dos casos não tem uma prova contra essas pessoas de que tenham feito nada de errado. Só tem prova de que estavam na manifestação, ponto. Não tem prova de que quebraram, de que vandalizaram, de que pediram um golpe. Nada, vazio. Ar. E quando não tem prova, a pessoa é inocente, salvo no STF, é claro. A STF aí inventou uma teoria do crime multitudinário para condenar em bloco, num saco só, todo mundo, sem provas individualizadas. Tudo, é claro, em nome da democracia.
quando quem ainda está aqui não é a democracia. Veja aqui, Emanuela conta que no primeiro dia das mães após as prisões, havia uma preocupação muito grande com 6 mulheres que passavam por uma situação de depressão profunda. As policiais penais fizeram turnos para observar essas mulheres, com medo que tirassem a própria vida, porque já houve tentativas disso acontecer. A defensora pública também informa ter recebido 2 denúncias de tortura, os casos foram mandados para várias execuções penais para investigação e os processos são sigilosos. Os documentos enviados pelas famílias estão sendo analisados pelo gabinete do deputado Zuco, do Rio Grande do Sul. A ideia é criar uma comissão externa para apurar as denúncias. Gente, 2 denúncias de tortura. Ainda Estou Aqui, que está sendo celebrado e comemorado agora pela esquerda e pela imprensa por ter vencido o Oscar, é um filme que fala sobre um pai que é levado, que é torturado pela ditadura e que depois é assassinado e o seu corpo nunca mais é encontrado. Se o caso do Rubens Paiva causa indignação e revolta, por que os casos dos presos do 8 de janeiro não? Por acaso existe tortura do bem? Tortura do amor? Ou será que essa seria uma tortura para salvar a democracia? Quem ficou emocionado com o filme precisa se emocionar com isso aqui também. Porque do contrário, você na verdade não é contra a tortura. Você só é contra a tortura das pessoas do seu lado do espectro ideológico. E a palavra bíblica para os réus do 8 de janeiro e as suas famílias sobre como toda injustiça tem um fim, está lá em Romanos 2, versículos 6 a 8, que diz: Deus vai retribuir a cada um conforme o seu procedimento. Ele vai dar vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Aqui é uma expressão da graça de Deus sobre aqueles que se arrependem, mudam e buscam viver de acordo com os comandos de Deus. E aí segue o texto bíblico dizendo: mas haverá ira e haverá indignação para aqueles que são egoístas, que rejeitam a verdade e que seguem a injustiça. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Me conta aí nos comentários sobre a hipocrisia da esquerda que está fechando os olhos, que está tapando os ouvidos para o que acontece com os presos do 8 de janeiro. Eu quero ouvir a sua opinião. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.